Olá! Bora mergulhar na ciência por trás de cada coisinha que a gente faz? Vamos entender o que, no fundo, realmente nos move. Sabe aquela pergunta que todo mundo se faz? Por que pegar o celular a cada 5 minutos vira um hábito num piscar de olhos, mas, sei lá, ir pra academia parece uma luta constante? Pois é, a resposta é bem mais simples e, olha, muito mais poderosa do que parece. É isso mesmo. O segredo não está na força de vontade, nem naquela motivação toda do começo. Tá naquilo que acontece logo depois que a gente faz alguma coisa. Essa consequência que manda no jogo, que decide se a gente vai fazer de novo ou não. Beleza, então vamos começar pelo básico, né? A grande pergunta: por que a gente faz o que faz? Para chegar nessa resposta, a gente precisa primeiro entender o que é o comportamento em si. A grande virada de chave é entender que a gente não fica só parado esperando as coisas acontecerem. Nossas ações são tipo ferramentas. A gente usa para operar no mundo, sabe? Para interagir e, o mais importante, para mudar o ambiente à nossa volta. Pensa bem, cada coisinha que a gente faz, desde pegar o controle remoto até levantar a mão numa aula, tudo isso faz parte de uma dança constante. A gente age, o ambiente responde, e essa resposta do ambiente é o que vai moldar o nosso próximo passo. É um ciclo. Ok, agora que o conceito está claro, como é que essa interação funciona na vida real? Dá para acreditar que existe quase uma fórmula para isso? E o mais legal é que é super simples. Quase tudo que a gente faz pode ser resumido numa lógica de se, então. Um exemplo clássico que a gente sempre vê. Se a criança fizer birra, então ela consegue o que quer. Essa conexão direta, na hora, ensina para o cérebro uma lição muito poderosa, que é: opa, é assim que se faz para conseguir isso de novo. Os especialistas têm um nome técnico para isso. Tríplice contingência, mas a gente pode chamar de modelo ABC, que é bem mais fácil. O A é o antecedente, ou seja, a situação, o gatilho. O B é o behavior, o comportamento em si. E o C é a consequência. Olha o exemplo. A TV está muito alta. A. A gente pega o controle e abaixa. B. O resultado, o volume fica perfeito. C. É esse o mecanismo por trás de todo e qualquer hábito. Tá, mas e aí, como é que essa equação faz um comportamento grudar, virar um hábito? A resposta está numa palavrinha mágica: reforço. Ele que faz a gente querer repetir uma ação. E olha, essa é, talvez, a definição mais importante de todas. Reforço não é sinônimo de prêmio, tá? É literalmente qualquer consequência que faça um comportamento acontecer mais vezes. Se o que vem depois aumenta a chance da ação se repetir, pronto, isso é um reforço. Simples assim. Ah, e aqui tem um ponto que sempre dá um nó na cabeça das pessoas. Em psicologia, positivo e negativo não tem nada a ver com ser bom ou ruim. É pura matemática. Positivo é quando a gente adiciona alguma coisa. Negativo é quando a gente remove alguma coisa. Por exemplo, receber um elogio adiciona uma coisa boa. Espantar um pernilongo chato remove uma coisa ruim. Viu? Nos dois casos, o resultado é bom e a chance da ação se repetir aumenta. E esses reforços vêm em vários sabores diferentes. Tem os primários, que a gente já nasce programado para gostar, tipo comida. Tem os sociais, que é a aprovação dos outros. E tem os generalizados, que são tipo uma chave mestra que abre várias portas, como o dinheiro. Olha que interessante essa comparação. De um lado, comida, um reforçador primário. Ninguém precisou nos ensinar a gostar de comer, certo? É instintivo. Do outro lado, o dinheiro, um reforçador generalizado. Sozinho, o papel não vale nada. Ele só ganha poder porque a gente aprendeu que ele pode ser trocado por um monte de outras coisas que a gente quer. E por falar em reforçadores poderosos, aqui entra a aprovação social. Um elogio, um joinha numa foto, o reconhecimento no trabalho. A gente é movido por isso. A busca por essa aprovação dos outros molda uma parte gigantesca do que a gente faz, desde criança até, bom, para sempre. Beleza, a gente já viu como o comportamento nasce e fica forte. Mas e o outro lado da moeda? Como é que a gente faz um comportamento parar, ou pelo menos diminuir? Então, aqui a gente tem um mapa completo. A lógica da punição é a mesma do reforço. Punição positiva é quando se adiciona algo ruim, tipo encostar a mão numa chapa quente. Punição negativa é quando se remove algo bom, como ficar sem sobremesa. A regra de ouro é essa. Reforço faz o comportamento aumentar, punição faz o comportamento diminuir. Mas e se não for uma punição? O que acontece quando aquele comportamento que sempre funcionou, que sempre trouxe uma recompensa, simplesmente para de funcionar? Aí acontece uma coisa muito curiosa que vai contra a intuição, o chamado surto de extinção. Pensa no controle remoto que pifou.
A primeira coisa que a gente faz não é largar ele de mão, né? É o contrário. A gente aperta o botão com mais força, mira de outro ângulo, dá umas batidinhas. Ou seja, o comportamento primeiro fica mais forte, mais intenso, antes de finalmente a gente desistir e ele desaparecer. Ok, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Entender tudo isso não é só teoria, não é só curiosidade. É uma ferramenta super prática para promover mudanças reais. E isso nos leva a uma questão importantíssima. Se a punição funciona para parar um comportamento, por que um dos maiores estudiosos da área, o B.F. Skinner, criticava tanto o uso dela? Bom, os motivos são bem claros. Primeiro, a punição só ensina o que não fazer, mas não mostra qual é o jeito certo de agir. E pior, pode criar medo, ansiedade, raiva. Pensa naquela criança que só se comporta quando os pais estão olhando. O comportamento errado não sumiu de verdade. Ele só foi escondido, suprimido por um tempo. No fim das contas, a conclusão é essa. Aprender pelo reforço é muito mais eficiente, é muito mais inteligente e duradouro focar em fortalecer o comportamento que a gente quer ver do que só ficar punindo o comportamento que a gente não quer. É sobre construir o hábito certo e não só lutar contra o errado. E essa talvez seja a grande lição de tudo isso. Quando a gente entende essa relação direta entre ação e consequência, a gente ganha uma espécie de superpoder. A capacidade de olhar para os nossos próprios hábitos e para os das pessoas ao redor e criar estratégias que realmente funcionam para incentivar mudanças boas e que durem. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Escolha um único hábito, por menor que seja, na sua rotina. Agora imagina o que aconteceria se a consequência que vem logo depois dele fosse totalmente diferente. A resposta para essa pergunta pode ser, quem sabe, o comecinho de uma grande mudança.